como podem ver, a importância das terapias no tratamento. Eu sempre precisava de fazer tratamentos, porque foi uma coisa que eu descobri de repente, que eu tinha esse tipo de transtorno, e eu não sabia exatamente o que era. Mas quando eu ouvi a palavra autista, vou admitir que não me agradou muito. Mas com o tempo, eu fui absorvendo e tentando usar isso como se fosse uma coisa fosse feita de forma mais positiva. Eu tive que fazer muitos tratamentos para eu desenvolver cada vez mais. Então eu cheguei a um ponto que eu consegui dominar esse tipo de transtorno. Talvez é o transtorno que está afetando o próprio transtorno, que é eu mesmo. Então, eu vejo isso como uma superação. Agora, quem sou eu? Eu sou o que está na ponta, sendo carregado. Meu nome é Nicolas, todos já sabem. E sim, eu tenho autismo. E essa é a minha querida família. Meu pai é Carlos, como são gêmeos, eu vou assumir que aquele é o Charles ou outro é o Lincoln, porque fica difícil saber. Aí tá o Felipe, a Thaís e a Priscila. E a dona Vânia, que é minha mãe. Olha, eu não esperava que chegasse uma família tão boa, tão carinhosa, que se portava tanto comigo. Algo que eu tenho que agradecer sempre isso. E pelo visto, não é uma família, vocês devem achar que é uma família bem grande. Bem, é muito mais do que vocês imaginam, porque tem muito mais fotos da família além dessa. Então não espere tanto que seja desse jeito. É uma família que gosta de ter cada vez mais filhos, porque filho serve para perturbar. Então é uma família que gosta de ser perturbada. Agora eu vou fazer para vocês meio que uma atividade, um jogo de verdadeiro ou falso a respeito sobre mim. Eu vou fazer perguntas e quem achar que aquilo é verdadeiro, eu vou pedir para erguer a mão, e quem achar que aquilo é falso, eu vou pedir para que quem erga a mão. Vai depender do que vocês acham. Não precisa se preocupar se vai ser uma resposta certa ou não. Vocês estão aqui para me conhecer. Eu falo 3 idiomas fluentemente. Quem acha que é verdadeiro, levanta a mão. E quem acha que isso é falso, levanta a mão. Beleza. A próxima. Quem acha que eu aprendi inglês na Wizard? Levanta a mão quem acha que é verdadeiro. E levanta a mão quem acha que é falso. Interessante. Eu já viajei para mais de 10 países. Quem acha que isso é verdadeiro? E quem acha que isso é falso? Tá bem. Então, voltando lá. Sim, eu sei falar mais de 3 idiomas. E quem acertou está de parabéns. Ou melhor, quem acertar vai ganhar o chocolate da Florence. E, infelizmente, eu não aprendi inglês na Wizard. Por mais impressionante seja, porque meu pai, ele fundou a escola Wizard, e seria uma oportunidade mais fácil para mim de aprender inglês. Mas não foi pela Wizard que eu aprendi inglês. Eu aprendi de outra forma. Eu aprendi da forma mais divertida possível. Eu aprendi através do entretenimento, como filmes, jogos de videogame, computador, etc. Foi tudo isso que eu usei para a minha distração, também usei como um conhecimento e aprendizado. E levei 5 anos para ficar fluente, desde criancinha, uns 5, 6, 7 anos, por aí. Mas foi um tempo o suficiente para mim, pelo menos no meu caso. Mas não se preocupe o tempo que você vai levar, porque o aprendizado vai ser levado durante a vida toda.
E sim, eu já viajei para mais de 10 países. Eu não contei, foi que minha mãe confirmou para mim, porque ela tem todos os documentos marcados a respeito das viagens, as fotos de viagem. Eu não imagino que cheguei até esse tanto, mas eu admito que ainda quero viajar por mais países que ainda não conheci, que eu desejo conhecer. Mas vai depender do destino, se você vou ter a necessidade de, quem sabe, ou melhor oportunidade de conseguir dessa vez, ou não. Mas ainda assim muito cedo para se preocupar com isso. O melhor é se focar no presente. Agora vamos falar de como foi minha infância, o meu autismo. O número aí sou eu, aquela minha irmã e o meu irmão caçula. Quando eu era autista, eu falava mais as palavras curtas, porque eu não sabia falar a palavra inteira. Por exemplo, se eu não sabia falar água, eu falava K. K de, pelo menos, falava K para todo mundo entender que eu estava querendo água. E o Mi, para todo mundo entender que eu estava a fim de dormir. E o P de perfeito. Brincadeira, não é P de perfeito não, estava falando P porque eu estava querendo chupeta mesmo. Acho que faria mais sentido se fosse chu, mas foi isso que minha mãe falou a respeito da minha infância. Então, ficou notado desse jeito. Pensei simples, K, água, Mi, P de chupeta. Mas isso quando eu tinha uns 2 anos, se não me engano. Não, 2 ou 3 anos. Bem, como faz muito tempo, não vai ser difícil de lembrar. Mas era assim que eu me comunicava. Usava palavras curtas, porque eu não tinha essa habilidade de falar inteiramente. Eu não sei se era uma questão minha de transtorno de autismo, ou se porque eu era apenas uma criança. E não se sabe se toda criança aprende igual. Mas, enfim, era a maneira que eu comunicava. Mas quando é criança, a criança não precisa ter a maneira certa, sendo que você ainda precisa aprender a andar primeiro de tudo. E aos poucos eu fui desenvolvendo outras palavras, que eram as sílabas desconexas, como mamamá, papapá, uma forma de chamar mãe e pai. Eu sempre estava querendo a atenção deles, porque eu era muito arteiro, gostava de fazer muita bagunça. E sempre precisava da orientação dos meus pais, com uns 4 anos de idade. 4 anos, tá certo. Aí foi confirmado. A área de cima é 3 anos, 4 anos é o que vamos descobrir agora. E aí, aos poucos, eu comecei a falar palavras soltas. Falar de forma mais correta. E consegui desenvolver isso. Não foi difícil para mim. Porque cada ano que passava, eu aprendia. De cada degrau da escada. Cada degrau subia uma e depois a outra. E aos 5 anos, as palavras curtas. Mas era algo que não foi a maior dificuldade da minha vida. Sempre fui melhorando a cada aspecto da minha vida. Mas o que mais me apoiou, o que mais me ajudou a conseguir ter cada dia mais desenvolvimento foi por uma certa pessoa. Ou melhor, mais do que uma pessoa. E sim pessoas. Eu tive um grande apoio familiar. Minha mãe estava muito preocupada comigo, porque na escola eu não me dava tão bem, não era bom nas matérias, eu não me importava tanto, porque quando eu não me importava,
Eu não gostava de fazer as coisas que eu não estava curtindo tanto. E quando eu não estava interessado, eu não fazia. Eu só fazia aquilo que eu estava mais interessado. Então, com o apoio da minha mãe, o apoio do meu pai, o amor, o carinho pela minha mãe, ela começou sempre me motivar, me colocar para cima e me desejar que um dia eu ia desenvolver, mesmo nos momentos mais difíceis. Ela me ajudou a criar muita coragem. Mais do que hoje em dia, comparado com o que ela dá hoje em dia comigo. Mas, enfim, ainda assim não deixa de ser um teste para eu suportar qualquer obstáculo na minha vida. Então, eu já vejo isso como uma recompensa, mesmo que aquilo seja algo pesado para mim, coisas de suportar, certas coisas que a minha mãe fala que hoje eu não concordo, ou que aquilo meio que pode me afligir. Ainda assim, eu abraço isso não só como se fosse algo verdadeiro, mas também entendo a preocupação dela por mim, para que eu possa saber o que fazer no futuro. Então, eu não sei o que eu seria sem meus maravilhosos pais que me orientaram e cuidaram bem de mim. E continuam me apoiando até hoje. E eu fico feliz por isso, com muita gratidão. E claro, não podia faltar só as terapias. Eu tive que precisar fazer muitas terapias. Tive ajuda psicóloga, da fono, psicopedagoga, psiquiatra, etc. Tudo isso estava precisando para desenvolver cada vez mais. Um deles me falava mais sobre conflitos psicológicos, como insultos ou provocações. Outra, testando o meu nível de raciocínio para resolver certas quebras-cabeças, certos jogos. Era a parte mais divertida, era a minha favorita. Outra era mais para só apenas me comunicar, para saber como é que eu me sentia em relação com a minha vida, no cotidiano, na escola, se eu tinha amigos ou não na escola, ou se eu era bem sociável, se eu era, como se diz, se eu era adaptado com as pessoas. Eu não era tanto assim, pois eu era bem seletivo, eu guardava certas palavras para pessoas que eu tinha interesse e pessoas que eu não tinha interesse e não tinha nada para falar. Então a terapia me ajudou, não que ela me ajudou para saber a respeito da comunicação, eu sabia comunicar, mas era tudo questão falta de interesse ou falta de, sei lá, propósito a respeito. Aquilo que eu fazia as coisas mais que eu sentia propósito, e aquilo que eu não sentia, eu não fazia mesmo. Mas as terapias me ajudaram a como me desenvolver em momentos que eu tinha dificuldade de fazer sozinho. Com isso, eu fui aos poucos me tornando cada vez mais independente em certas escolhas. E eu também não só tinha que escolher, mas eu também tinha que raciocinar se aquilo ia ser bom para mim. Se aquilo ia dar resultado positivo para a minha vida. E não podia arriscar tanto assim. Mas, enfim, eu também tive que arriscar certas coisas. Mas não o tempo todo, porque, por mais que eu acredito na bela frase, quem não arrisca não petisca, eu também não podia ignorar que tem riscos que não tem como escapar e que poderia causar um problema maior. Então, as terapias me ajudaram muito, até que cheguei num ponto que eu não preciso mais de terapias. Por enquanto, não sabe se ver outro transtorno para voltar. Mas, enfim, eu consegui dominar, a passar em cada sessão terapêutica. Superação e convivência. Hoje, como um jovem de 25 anos, autista, não sou mais como o mesmo como era antes. Eu falo isso de forma positiva,
Não que eu era ruim como criança, mas assim, eu era uma pessoa completamente militada. Hoje, tenho meus limites. Eu conheço os meus limites, mas hoje eu tenho menos do que antigamente. Todos nós temos limites, e por mais que a gente queira evitar, ainda assim tem coisas que são inevitáveis. E eu não pude, o máximo que podia fazer era aceitar certos limites, porque uma coisa que eu gosto de lembrar é quando eu fazia, na verdade ainda faço, jiu-jitsu com o meu professor, por mais que ele tenha todo o conhecimento de golpes de luta, de artes marciais, e de ser, por sinal, de experiente de faixa preta, ele falou para mim que ele tinha infinitas limitações. Se um cara experiente, desenvolvido, é capaz, já conhece que tem esse tanto de quantidade de limites, imagina eu que tinha que fazer para o terapeuta, fazer para psicologia, eu tinha que me dava mal nas provas, não em todas, graças ao apoio da minha mãe, consegui pegar raciocínio e resolver certas coisas. E hoje não tenho mais essas dificuldades. E quando eu vejo dificuldade, eu aprendi uma coisa feita, que dificuldades, momentos difíceis em nossas vidas não duram, mas pessoas fortes, preparadas, duram. Então eu sempre busquei como me preparar da melhor forma possível para me sair bem nas certas situações e ficar afiado em como viver a minha vida, ou como resolver tais problemas, ou lidar com certas decisões que eu tive que tomar, independente daquelas que eu não estava com tanto desejo de fazer. Mas hoje eu tenho mais decisões de aquilo que eu quero fazer do que eu não quero fazer. E eu achei que eu não ia chegar a esse ponto, porque eu estava na minha infância, eu era uma pessoa preocupada com isso, pensativa. Até eu sou pensativo, mas pensativo naquilo que, não de preocupações, mas sim de me preparar naquilo que chega um momento que não vai me afetar. E sim que eu possa saber a como lidar com as coisas. E após a superação e convivência, dia a dia com o autismo, eu comecei a conseguir tomar as decisões daquilo que está fazendo não só um grande aumento para a minha carreira, mas significa uma importância enorme que completa a minha vida. Comecei a tomar decisões como trabalhar e malhar na minha vida. Como se fossem duas coisas que eu precisava mais fazer para me focar e desenvolver tanto mentalmente quanto fisicamente. E pelas postagens, para quem me segue, para quem acompanha minhas postagens, sabe do que eu estou falando. Librando a ansiedade. Eu era uma criança muito ansiosa. Até hoje sou ansioso. Mas bem menos. É que eu fico ansioso a respeito... mal vejo a hora quando eu posso fazer uma viagem que eu dos sonhos. Ou de quando eu conseguir uma casa só para mim. Porque eu estou lutando para isso. Trabalhando para conseguir ter aquilo que eu quero. E eu faço isso com maior dedicação. E com maior... não obrigação, mas eu diria assim, com maior prazer, e que aquilo, que por mais que seja trabalhoso, mas seja um resultado enorme. E eu tinha ansiedade por causa disso, ou com quem eu vou conseguir me relacionar, e hoje em dia eu estou mais tranquilo a respeito, e fiquei tendo mais controle nessas decisões. E sempre ficar menos preocupado e buscar um pouco mais de paz.
para que seja saudável para a minha saúde e a minha mentalidade. Uma das coisas que também eu tinha, que me envolvia na minha vida, era a rigidez cognitiva. Eu não gostava de fazer aquilo que era contrário dos meus planos. Algo que se alguém chegava a fazer para mim, o Nicolas tem que ser tal jeito, eu ainda me insistia a fazer as coisas do jeito que eu fazia o melhor possível. E eu sempre me mantive nessa posição. E consegui o que eu queria. Mesmo que não foi algo da mesma forma que o outro concordasse, mas o mais importante é de eu mostrar bem claro o que eu realmente queria. Outros, como eu tive o toque e o tag. Eu era uma pessoa obsessiva. Tinha várias obsessões como teorias, conspirações, etc. E como se aquilo fosse influenciar algo na minha vida. Mas não tanto assim, porque depois eu já cheguei a ter várias formas de pensar que não seria tão influenciadora assim. E sim que podia influenciar somente a mim mesmo. E como ainda sendo autista, eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar num restaurante Taco Bell. Fiquei lá em serviço durante 2 anos. Eu aprendi muita coisa. Eu até impressionava alguns funcionários de lá. Eu aprendi a preparar lanches, burritos, tacos. Preparava o mais fácil a bebida para os clientes. Foi uma experiência nova e ótima para mim. Mas também o mais difícil era limpar as bandejas. Mas eu fiz questão que todas estavam limpas. Então, bons ainda. O que eu mais gostava de fazer era preparar as caixas de combo. Eu era rápido nisso. Ninguém, até mesmo que fizesse uma contagem regressiva, ainda assim já terminava bem antes que a contagem regressiva. Eu gostava muito de fazer. Era a minha parte favorita. Eu sempre ficava animado, entusiasmado a fazer essa parte. Porque em outros casos, pessoas que não tinham essa habilidade de preparar as caixas de combo de forma assim tão rápida. Pelo menos eu não sei que eu não seja o único, talvez não conheci alguém, porque eu já não trabalho mais, talvez tenha alguém novo que seja mais ou menos usado que eu. Mas enfim, Taco Bell foi uma experiência que eu aprendi como é trabalhar. Taco Bell, meu pai me deu outros trabalhos ainda mais jovem, mas o Taco Bell foi o primeiro passo que me fez a ganhar negócios, eu ser bem pago e conseguir lidar com certas contas. Aí depois disso, como já expliquei na outra palestra, eu fui seguir uma missão de proselitismo religiosa para fazer com que a palavra de Deus esteja ainda na terra. Agora, o trabalho com o qual eu vou todo dia e continuo trabalhando até no final de semana. Foi mal aí, eu dobrei um pouco a língua aqui, porque tá muito grande a sensação aqui de estar com vocês. Eu conheci a Toca dos Lobos através de uma amiga. Um dia eu estava passeando com o cachorro da minha irmã, porque eu estava entediado. Eu mandei uma foto, uma certa pessoa, aí ela teve uma ideia de conhecer a Toca dos Lobos, para que eu finalmente pudesse ter o trabalho não só daquilo que eu precisava de emprego, mas sim que eu gostava de fazer, era me envolver com os animais. E por que não com o cachorro, né? Os cães são maravilhosos, principalmente a raça cachorro Malinois. Se serve Malinois porque é alemão, mas a pronunciação é Malinois. E aprendi como adestrar cachorros. E hoje sou adestrador de cães. E com esses cães, dá para fazer bons negócios, como passear com eles, ensinar eles a caçar, atacar, ou ser um bom companheiro
para toda a sua vida. E também, o mais importante, é quando desenvolve a obediência. E eles são muito obedientes. Em menos de 2 dias, eles já aprenderam o básico do treinamento deles, e eles ficam completamente no seu controle. Bem submissos a você, e aí você terá a facilidade de controlar eles, e eles obedecerão qualquer ordem que você fizer, que você mandar a respeito. E a Toca dos Lobos, até agora, é o trabalho mais divertido que eu já tive. Os cães são maravilhosos. E o que eu mais gosto é ficar mais perto dos filhotinhos, que toda vez que tem a ninhada na maternidade de uma cadela. Eu recomendo qualquer um que tiver curioso a conhecer a Toca dos Lobos. Quem sabe você ganha um cachorrinho, afinal de contas. Agora, a minha missão, depois que eu falei de tudo isso, qual que é a minha missão? Vocês têm alguma ideia? Sem problema, eu já vou avisar. A minha missão não é só de eu conseguir superar a minha dificuldade ou o meu nível de grau de autismo. Isso eu já desenvolvi. Mas a minha missão é para trazer o otimismo e apoio para qualquer criança, jovem, autista, que tem passado por dificuldades na vida e que os pais façam de tudo para que seus filhos autistas estejam em boas mãos e em boas condições.